A paz do Senhor, meus irmãos. Glória a Deus. Chegou 2022. Louvado seja o nome do Senhor. Passamos um ano muito difícil, né? Eu acho que todos nós tivemos perdas, tivemos dificuldades neste ano de 2021 e chegamos 2022, né, irmãos? Nós precisamos pedir ao Senhor para que Deus nos abençoe, para que o Senhor nos ajude e que todos os nossos sonhos, as nossas preocupações, nossos sonhos que sejam realizados e as nossas preocupações que sejam tiradas, sejam repreendidas, não é? Glória a Deus. E nós possamos passar um ano e termos muita vitória durante deste ano. Não está querendo ligar esse rapaz, não? Glória a Deus. Meus amados irmãos, hoje é o primeiro domingo do ano e nós temos a alegria de começar pela nossa Santa Ceia. Que bom, né, irmãos? Que bom. Sabemos que muitos irmãos, ou uma boa parte, estão ainda viajando e outros irmãos estão enfermos. Essa gripe tem atingido muita gente, né, irmãos? E tem deixado em casa. Mas nós estamos aqui, né, irmãos? Nós estamos aqui alegres, servindo ao Senhor. Se esse rapazinho aqui der certo, vai dar certo, viu? Glória a Jesus. E o certo, irmãos, é que tem sido difícil para muita gente. Oh, Jesus, mas Tu és maravilhoso. Se não der certo aqui, a gente vai assim mesmo. Pastor Cid, vê se o senhor consegue abrir aquele aqui. Ele não está conseguindo abrir. Por favor, né? Aleluia. Então, meus irmãos, nós louvamos a Deus porque estamos aqui. Deixa eu dizer para os meus irmãos, hoje dia 2 de janeiro, né? E nós estamos, tá certo. E nós estamos prontos aqui para estar diante do Senhor, nosso Deus. E eu estava lembrando, meus irmãos, que hoje está completando, dia 2 de janeiro, está completando 49 anos que eu estou na presença do Senhor. Muito obrigado, glória a Deus. 49 anos, quer dizer que eu estou aniversariando, né? E deixa eu explicar para os meus irmãos. Na verdade, meus irmãos, eu tive um encontro com Deus antes ainda, né? E eu vou explicar aqui rapidinho aqui. Na verdade, a nossa família, minha família, nós viajamos para Manaus em 1959. Eu já tinha 6 anos. E nós moramos em Manaus, moramos em Santarém, numa cidadezinha do Pará. E chegamos a Belém em 1960. E quando chegamos ali, nós morávamos entre duas famílias evangélicas. Um era assembleianos e os outros eram adventistas. E os dois passaram a nos evangelizar. Nós recebemos a palavra através daqueles irmãos, mas não aceitamos. Nós íamos aos cultos, mas também íamos à missa. Meu povo, né? Eu muito pequeno.
Mas não aceitamos Jesus e voltamos. Eu perdi meu pai lá em Belém e saímos de lá já em 62. E ao chegar em 62, nós tínhamos uns tios que moravam ali na Carlos Chagas e nós sempre passávamos um dia lá, trocávamos de casa. E um dia nós estávamos lá e passaram os irmãos e nos evangelizaram. E os meus tios já eram crentes, mas nós não, a família não, mas nós reconhecíamos o Senhor. E ali nós aceitamos Jesus, toda a família, foi em 62. Só que, às vezes eu digo até com humor, que havia um campinho de futebol na frente da minha casa, era um campo grande. E eu gostava de bola, menino não gosta de bola, né? E os crentes naquela época nós jogava bola e não fazia muitas coisas, não tinha muita liberdade que nós temos hoje. E o certo é que, por causa daquela bolinha, eu deixei de servir ao Senhor desde aquela época. Lá pelos meus 13 anos, eu enjoado já de ir para a igreja, e o povo dizer que eu não era crente porque jogava bola, eu parei de ir para a igreja. Parei, mas sempre cantava, sempre louvava, sempre orava, mas não ia me congregar. Passei um tempo, e isso é muito ruim, viu, irmão? Nós não se congregar é muito difícil. Eu passei um tempo e quando cheguei nos meus 18, 19 anos, eu entendi que se eu não aceitasse a Jesus, se eu não voltasse para o Senhor, com certeza eu iria perder minha salvação. E eu pensando nisso, fiquei me preocupando, até que no dia 2 de janeiro de 73, como falei já, eu aceitei Jesus como Salvador. E até hoje nós estamos aqui. Era jovem ainda, eu ainda era jovem, passei 2 anos sendo jovem, servindo ao Senhor, fui líder de mocidade, jovem, e depois fui secretário da igreja, jovem ainda, fiz alguns outros trabalhos, campanhas e tal, e depois me casei, e quando casei nós ingressamos na obra, né? E aqui estamos. Mas, deixa eu sair daqui. Eu quero dizer, meus irmãos, que como hoje é a nossa Santa Ceia, daqui a pouco estaremos participando, eu quero falar sobre um tema que muita gente não gosta, né? E o tema é proibido pecar. É proibido pecar. Na verdade, meus irmãos, eu não estava esperando para trazer a palavra hoje. Hoje era o Gedaías, mas como ele teve um problema lá, ele ficou gripado, né? E não pôde vir. E já 4 horas chegou o Luiz lá em casa, eu acho que eram umas 4h10 por aí, 4h20 parece. E eu, meu Deus, fui tentar fazer aqui alguma coisa, mas lembrei-me que essa mensagem estava no óleo, não era para hoje, mas a gente vai trazer essa palavra hoje. Então, meus irmãos, todas as pessoas, todo crente e descrente também, precisam saber que não existe nenhum pecado que não traga as suas consequências. Ah, pastor, mas é um pecadinho. Não tem pecadinho nem pecadão. Todo pecado traz as suas consequências. Todo pecado, meus irmãos, nós pagamos um preço quando nós pecamos. Bom, quem pecar já fica sabendo, porque algumas pessoas querem brincar com Deus ou querem brincar com fogo, como dizem os antigos. Então já fica sabendo que irá pagar pela sua desobediência, independente de quem quer que seja pastor, que seja obreiro, que seja um crente comum, né? Como se dizia antigamente, crente de banco. Eu não acredito bem nisso, mas vai pagar um preço pela sua obediência. Meus irmãos, nos nossos dias, o pecado, ele se tornou comum, sabe? A pessoa peca e já se levanta e já vai, já para ele ou ela não vale nada e vai pecando, porque tornou-se comum. E eu quero chamar a atenção para um assunto que é natural, que quem falar contra o pecado, o pastor, o obreiro, que falar contra o pecado, ele se expõe às críticas e muitas vezes pode até ser ridicularizado.
Alguns perdem seus cargos, perdem a oportunidade, simplesmente porque falou que era pecado. E isso, meus irmãos, é muito preocupante, porque Deus não mudou. Amém ou não? Deus é o mesmo. Ele é o mesmo Deus santo, maravilhoso, e Ele não ama o pecado. Principalmente, meus irmãos, quando se fala em pecado na área sexual. Aí é um Deus nos acuda. Não se pode falar mais, isso estou falando em igreja e também de um modo geral, não se pode falar na rua, em alguma reunião, lá fora, onde for. Não se pode falar em pedofilismo, não se pode falar. Não se pode mais falar em homossexualismo, não se pode falar em lesbianismo, nem se pode falar que a pessoa roubou algum objeto e tal, é ladrão. Não se pode mais falar, porque a pessoa pode ser punido, quem está falando sobre essas coisas, pode ser punido e a coisa fica difícil. Quem falar que um bissexual ou que uma transexual é um pecador ou uma pecadora, vai ser taxado de um homofóbico. Já pensou? Não, fulano é homofóbico, ele falou que, Mas o que é homofóbico? Homofóbico é alguém que tem homofobia, vocês não sabem disso. Ou seja, é alguém que discrimina, que é preconceituoso. E segundo as nossas leis, isso é crime. Infelizmente, ninguém pode mais falar, né, pastor Paulo? Não se pode mais falar. Porém, amados irmãos, eu tenho falado, sempre eu falo, que eu não tenho nada contra pessoas que seja lá o que for, Cada um tem a sua opção para ser. E eu não tenho nada contra essas pessoas. Porém, o que a Bíblia condena, e eu tenho que falar como pastor, são os atos praticados por essas pessoas. Amém, meus irmãos? Nós temos que falar. Ah, meu irmão, você não está bem espiritual, você está numa situação difícil. E o que se faz? Se conserta, Há o conserto para tudo. Nessa introdução, meus irmãos, eu quero dizer que todo pecado é abominável a Deus, seja lá qual pecado for, E a Bíblia diz que ninguém chegará no céu ou ao céu, se não confessar e deixar os seus pecados. Vocês estão comigo ou não? Ninguém chegará ao céu em pecado. Está pecando, está se prostituindo, está roubando, está fazendo qualquer pecado. Se você tiver, meu irmão, corra para os braços do Senhor, volte, se reconcilie, porque quem tiver nessa condição, a Bíblia diz, não sou eu que estou dizendo, não vai chegar no céu, Então, meus irmãos, nós temos que deixar de pecar. Essa mensagem diz: é proibido pecar. É proibido pecar. Quem está proibindo, pastor? Não, é Deus. É Deus que proíbe. Mas essa proibição é uma proibição para quem quer ser salvo, para quem quer chegar no céu, para quem quer ter um encontro com o Senhor. Para nós que queremos estar diante de Deus, é pecado pecar. Porém, para quem não tem compromisso com Deus, pode continuar pecando. Meus irmãos, nós temos que nos converter. Amém ou não? Pois eu quero dar uma notícia maravilhosa. Jesus está voltando. Jesus está voltando. E ai de nós, se quando Ele chegar, nos pegar com as nossas vestes sujas, Nós temos que estar com as nossas vestes lavadas,
no sangue do Cordeiro. Diga amém por isso. O título dessa mensagem, mais uma vez eu vou dizer, é pecado, é proibido pecar. Mas bem que poderia ser também, Deus detesta o pecado. E também podia ser outros assuntos. Deus detesta o pecado, mas Ele ama o pecador. Portanto, meus irmãos, vamos aprender mais um pouquinho nesta noite. Primeiro, quem peca se separa de Deus. Infelizmente, meus irmãos, não há como a pessoa estar ligada com Deus com uma vida suja, com uma vida desorganizada, com uma vida em pecado. Eu quero dizer para meus irmãos que depois que Adão e Eva pecaram, eles tiveram medo e se esconderam de Deus. Eles se esconderam de Deus. Eles sentiram vergonha por seu estado de completa nudez, pelo estado que eles estavam nus. E só depois que pecaram eles entenderam, eles viram, observaram que eles não estavam corretamente diante do Senhor, eles estavam nus. Eu quero dizer que quando o homem peca, ele fica desta maneira, desprovido de uma capa especial que o Senhor nos dá, para que nós usemos para chegarmos no céu. Tem uma parábola que quando o pai de família entra no local, que ele observa, que vê todos ali, todos estavam preparados, mas tinha um que estava sem as vestes nupciais. É disso que eu estou falando. Se não tiver com essa veste nupcial alinhada, está nu diante de Deus, viu? Quem peca fica envergonhado. Observe que aqueles que se desviam dos caminhos do Senhor, pode prestar atenção, pessoas que eram da igreja, se desviaram, eles não querem mais conversa com crentes, eles se isolam dos crentes, eles não querem conversa com a irmã de oração, eles não querem conversa com nenhum cooperador, pastor, ou quer que seja, não quer conversa nem com jovens. Por quê? Porque ele está em pecado, ele está envergonhado, e eles perdem a amizade. Muitos, meus irmãos, até evitam passar perto da igreja. Um dia desse eu estava ali do outro lado, e passou um determinado irmão que foi crente aqui há algum tempo, e quando eu vi ele, eu digo, olha quem está aí. E ele vai passando, eu chamei ele, meu irmão, estamos sentindo a tua falta, nunca mais você foi na igreja. E disse, pastor, eu estou até passando por aqui porque eu tenho vergonha de passar aí na frente. Já pensou, irmãos? Tem vergonha de passar na frente da igreja, tem vergonha de falar com o crente, tem vergonha de encarar aquele que está bem diante de Deus. Então, quem peca se separa de Deus. Meus irmãos, vejam o que nos diz Isaías 59:2. Lá está dizendo assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Meu irmão, quando não se está bem diante de Deus, o Senhor não nos ouve. É isso que está dizendo aqui a palavra, Mas as vossas iniquidades, os vossos pecados, fazem separação entre vós e Deus. É isso que eu estou falando. Então, meus irmãos, devemos saber que os nossos pecados nos afastam do Senhor. Eles vão fazer esta separação. Precisamos, meus irmãos, entender que o nosso pecado impede do Senhor nos ouvir. Às vezes nós oramos, pedimos e tal, mas tem um pecado na vida de alguém. Aí isso vai impedir. Então, meu amado, se você quer ser ouvido por Deus, abandone o pecado. Deixe o pecado. Precisamos, meus irmãos, imediatamente romper com toda a cadeia e prisão do pecado. Precisamos romper, porque na verdade, meus irmãos, o pecado nos aprisiona. Amém? O pecado
aprisiona a pessoa, né? O pecador, meus irmãos, ele é escravo do pecado. O pecador é escravo do pecado. Eu sei que alguns irmãos não estão gostando, mas eu preciso falar para os irmãos. Olha, faça um teste. Se você conhece alguém que gosta de fumar o seu cigarrinho, faça um teste com ele. Esconda o seu maço de cigarro daquele fumante, e lhe diga que só o entregará no outro dia, e veja o que acontece. De manhãzinha, pega, rapaz, eu estou aqui, teu maço de cigarro, mas eu vou esconder aqui, eu vou guardar, amanhã eu te dou. Esse camarada vai ficar lhe importunando o dia todo, e a noite toda, se for possível, para você devolver o maço de cigarro dele, porque ele vai sentir falta, né? Vai sentir falta. Impeça alguém que é viciado em novela. Tem pessoas que são viciadas em novela, né? Impeça essa pessoa de assistir um capítulo, só um, e veja o que acontece. Chegue na hora lá da novela de quem é viciado, e veja o que acontece. A pessoa vai ficar pensando, né? Eu gosto de passar a mão na cabeça, né? Eu fico por ali, né? E se for uma pessoa, aí, meu irmão, você vai ver o que vai acontecer, né? Amados, quando abandonamos o pecado, Deus nos perdoa. Esta é a boa notícia. A pessoa pode ser pecador, mas se ele abandonar o pecado, o Senhor perdoa, o Senhor liberta, e o Senhor nos torna feliz. Glória a Deus por isso. Quantas e quantas vezes eu passei em lugares que eu frequentava, né, quando não era crente, e eu digo, meu Deus, como é que eu passei num lugar desse? Meu Deus, como é que eu botei um cigarro desse na minha boca? Meu Deus, como é que eu tomei um trago desse negócio, que o sujeito toma, depois fica arrupiado, pula, joga fora o resto, e cospe, me desculpem, mas é verdade. Mas o diabo cega a pessoa, e faz com que a pessoa, se não fizer aquilo, ele sente uma grande falta. Mas, irmãos, depois que o Senhor nos lava no seu sangue, depois que nós nos arrependemos, depois que nós pedimos perdão por aquele pecado, nós temos vergonha daquilo que praticamos, né? E o Senhor nos liberta, e agora nós estamos felizes. Nós somos felizes porque vencemos o pecado. Diga glória a Deus por isso. Louvado seja o Senhor. Só o Senhor nos liberta, meus irmãos. Só o Senhor nos liberta do pecado. Tinha um corinho que nós cantávamos antigamente, né? Nós estávamos nas cruzadas e gostávamos de cantar. É a irmã Sulamita, está ali? Sulamita se lembra muito bem, né, irmão Nício também. E nós cantávamos: livrou-me da morte, do mundo e do mal, nunca esquecerei. Livrou-me da morte, do mundo e do mal, nunca esquecerei. Livrou-me da morte, do mundo e do mal, nunca esquecerei. Eu nunca esquecerei o que Ele fez por mim. O Senhor fez por mim, fez por você. Pode aplaudir ao Senhor, glória a Deus, porque foi o Senhor, é o Senhor que tem feito por nós. Segundo, quem peca é amaldiçoado. A verdade é essa. Lá no versículo 14, lá do assunto que eu li, Deus falou à serpente: maldita serás entre todos os animais, sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Deus falou para a serpente. Lá no versículo 15 diz: e porém inimizade entre ti e a mulher, entre a serpente, né? Ou entre Satanás e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirás a cabeça, né? E tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis 3:15. Muitos pregadores, já vi muitos, eles dizem que em Gênesis 3:15 fala assim:
da semente da mulher nascerá um varão que esmagará a cabeça da serpente. Mas sempre que eu vejo alguém falando esse assunto, eu alerto, né? Eu digo, não, meu irmão, não fala isso em Gênesis 3:15, não. Lê aí. E ele vai ler, em vez de ler da semente da mulher nascerá um varão, que esse versículo não existe, aí ele vai ler assim: e porei inimizade, Deus falando, entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, né? É isso que fala. Só, meus irmãos, que a Bíblia não fala neste assunto, né? No assunto lá que eu falei. Para a mulher, Deus falou assim: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, não dará, com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Essas palavras que Deus falou, meus irmãos, foram muito duras, todavia, tudo foi culpa do pecado, por causa do pecado, né? Foi por causa do pecado que Adão e Eva receberam essa palavra. Sabemos, todos entendemos que Deus é amor. Amém, meus irmãos? Deus é amor, mas Ele também é justiça, né? Deus é amor, mas é justiça. O Senhor havia falado a Adão que ele poderia comer de toda a árvore do jardim, mas da árvore da ciência do bem e do mal, ele não poderia comer. Olha, Deus avisou ao homem, Gênesis 2:17, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Meus irmãos, nós estamos falando hoje a mesma coisa, é o mesmo assunto, nós estamos explicando. Não peque, é proibido pecar, porque se alguém pecar e morrer, vai morrer em seus pecados e vai ser condenado, e nós não queremos isso, né? Porém, meus irmãos, o homem não quis atender a Deus, ele não atendeu, ele preferiu ouvir uma serpente, né? Uma jararaca, uma cascavel, né? Preferiu ver a serpente do que ouvir o Criador. Que coisa, né, irmãos? A pessoa ouviu a serpente, atendeu a serpente e não atendeu a Deus, né? E assim ele foi amaldiçoado e teve que deixar o paraíso, porque pecou. Amados, quem peca paga um preço, seja quem for. Quem peca paga um preço. Às vezes a gente nem sabe porque está pagando. Ah, mas eu estou com um problema assim. Ah, mas fizeram assim comigo. Ah, mas eu perdi meu emprego. Ah, mas eu perdi o meu filho, o meu pai, a minha mãe. Ah, mas eu perdi. Mas por que foi? Por causa do pecado. Está pagando o preço, viu? Está pagando o preço, né? Ele foi amaldiçoado e teve que deixar o paraíso. Às vezes nós deixamos o paraíso também. Perdemos o paraíso por causa do pecado, né? Sempre ouvimos alguém dizer: estou pagando o preço do meu pecado. Eu já ouvi tantas vezes as pessoas dizerem isso. Não, pastor, eu estou pagando o preço do meu pecado. Terceiro, quem peca morre. Quem peca morre. Adão e Eva desobedeceram a Deus e por isso veio a morte a todos os homens. Meus irmãos, nós entendemos que a morte veio não só para Adão e Eva, mas a morte veio para todos os descendentes de Adão. Ou seja, a morte veio para todos os homens por causa do pecado. É por isso que é proibido pecar, né? Em Romanos 6:23, lá nos diz: porque o salário do pecado é a morte. Diga assim: misericórdia. O salário do pecado é a morte. O homem nasceu para não morrer. No entanto, o pecado levou esse direito precioso do ser humano. Aí lá em Tiago 1:15 diz assim: o pecado sendo consumado gera a morte. O pecado consumado gera a morte. Essa morte, meus irmãos, não é morte física, mas é a morte espiritual, chamada a segunda morte. Eu já vi pessoas pecarem e eu acredito que acharam muito bom pecar, e depois veio o destroço, família destruída.
Às vezes a pessoa paga um preço pelo resto da vida, porque pecou, porque cedeu a pecado. Por isso, meu irmão, não peque. Mas enquanto o pecado gera morte, Jesus nos oferece de graça a vida eterna. Amém ou não? Deixa eu dizer de novo. Mas enquanto o pecado gera morte, Jesus nos oferece de graça a vida eterna. É para nós, é para a igreja. O Mestre oferece vida abundante, vida feliz e em paz para todos que o aceitam e permanecem fiel a Ele. Não é só aceitar Cristo, é permanecer fiel ao Senhor todos os dias. Isso, meus irmãos, é precioso, pois o Senhor nos dá gratuitamente vida física e vida espiritual. Quantos podem dizer amém? Amém, amém, glória a Deus. Eu quero concluir, meus irmãos, a palavra. E eu quero dizer para meus irmãos que através desta palavra ficamos sabendo o perigo que estamos correndo. Todos nós estamos correndo. Eu já estou velhinho já, né? Mas ainda corro o mesmo perigo. Eu lembro de um pastor que sempre dizia: meus irmãos, enquanto nós estivermos neste envelope que é a carne, não é? Nós não estamos livres de nada. Temos que trabalhar cada dia para estar firme diante do Senhor. Então, meus irmãos, vocês todos fiquem sabendo o perigo que estamos correndo se vivermos as práticas do pecado. Quem peca se separa de Deus. Estou concluindo. Quem se aparta de Deus vive nas trevas e obedece ao inimigo. Sabe? Quem está pecando está obedecendo ao diabo, ao Satanás. Quem peca é automaticamente amaldiçoado pelo Senhor. Nós falamos isso. Quem peca será lançado no lago que arde com fogo e enxofre. Pastor, mas a palavra está muito dura. Mas deixa eu continuar. Essa maldição, meus irmãos, é viver sob o peso da desobediência. É viver sob o peso da desobediência. Quem peca, morre. Em Ezequiel, capítulo 18:4, diz: a alma que pecar, esta morrerá. A alma que pecar, esta morrerá. No entanto, diga glória a Deus. O Senhor, meus irmãos, é tão bom. O Senhor é maravilhoso. Como diz a irmã Joaninha, é lindo e cheiroso, né? O Senhor é tão bom que nos deixou um culto de Santa Ceia mensalmente para nós. Isso é coisa de Deus, sabe? Deus conhece o homem, Ele nos conhecia, então Ele realizou isso. Olha, meus irmãos, antigamente muitos crentes não pecavam com medo de tomar a ceia em pecado. Eu sou do tempo, quando de Jesus, alguns aqui podem até ser também, que quando chegava o dia da Santa Ceia, muitos irmãos vinham se reconciliar. Tinha alguns pastores que eram um pouco radicais. Ele chegava e apontava: você fez o quê? Aí o camarada dizia assim: não, eu joguei bola. E você? Não, fui ao cinema. E você? Eu fui à praia. Mas eles não diziam o essencial do que tinham realmente feito, sabe? E eu ficava olhando assim, eu sabia da vida do camarada. Eu digo: está faltando coisa, né? Desembucha. Então muitos desses crentes ali iam com medo de tomar Santa Ceia em pecado. Então, meus irmãos, foi dada a oportunidade para se fazer uma reconciliação. Isso lá nas antigas, né? Antes de participar do pão e do vinho, antes de se participar da ceia, né? Alguém fez, né, isto, né? Eu acredito que movido por Deus,
para que desse a oportunidade para a pessoa que não está bem, para a pessoa se sentir culpada de alguma coisa, vir à frente e dizer assim: eu quero me reconciliar. Pois bem, e eu digo para os irmãos que isso é muito bom. Isso é muito bom, porque o crente se arrepende, viu? Ele se arrepende e pede perdão ao Senhor por seu pecado. Quando alguém se arrepende, deixa o pecado, se arrepende, não é? Confessa e deixa, ele alcança a misericórdia. Amém, meus irmãos? Essa oportunidade Deus nos dá para que todos nós meditemos nas nossas fraquezas e nas nossas iniquidades. Aí nós dizemos: não, tal dia a Santa Ceia, eu não vou pecar, porque se eu pecar, eu vou ter que me reconciliar, né? Essa mensagem está dizendo: é proibido pecar. Portanto, meus irmãos, vamos evitar o pecado, e assim chegaremos nas mansões celestiais. Alguém aqui quer ir para as mansões celestiais? Quem quiser ir para as mansões celestiais, quem quiser ir para o céu, evite o pecado. Evite de pecar, meu irmão, porque se quem peca está, né? Que Deus em Cristo nos abençoe, que o Senhor nos guarde. E lembre-se, todos vocês, lembre-se, eu quero ver todos vocês no céu. Amém? Você pode ter ficado com raiva de mim hoje, por causa da palavra, mas eu quero te ver no céu, meu irmão. Sabe? Eu quero te ver no céu, minha irmã. Então Deus te abençoe. Com certeza nós vamos nos encontrar no céu. Amém, amém e amém. Dê um aplauso ao Senhor aí. Glória a Deus.